Olá pessoal, nesta unidade nós vamos estar tratando de correlação linear de Pearson e regressão linear simples. E especificamente nessa aula a gente vai estar tratando de correlação linear de Pearson. Então, quando a gente observa ou a gente tenta definir o que seria uma correlação, né, às vezes a gente ouve bastante esse termo aí nas mídias, né, principalmente, e às vezes a gente fica sem entender, né? Mas quando a ideia de correlação é quando eu observo duas variáveis de tal forma que uma variável está relacionada com a outra e essa outra está relacionada com a anterior. De tal forma que quando eu observo alterações nos valores de uma, implica em alterações dos valores da outra, né? Então, uma dessas variáveis a gente considera, a gente atribui, olha, essa vai ser a variável que vai depender da outra. Essa que vai depender da outra, da variação da outra, a gente atribui o nome de variável dependente. E aquela que varia ao acaso ou varia em uma determinada circunstância, a gente atribui o nome de variável independente. Então, a gente observa, né, que algumas coisas a gente consegue identificar rápido que existe essa relação, né? Por exemplo, temperatura do ar, né? Eu vou falar consumo de energia. A gente observar aqui, ó, dependendo do valor da temperatura, Mato Grosso aqui, né, temperaturas que estão variando aí em 40, 38, né, graus centígrados. E aí a gente tem um consumo aqui. Normalmente, né, quanto maior o consumo, quanto maior a temperatura, né, maior o consumo de energia, né? Quanto menor a temperatura, menor o consumo de energia. Normalmente isso aí numa residência, né, tende a gente observar esse cenário. Não que em todos os casos a gente vai ter essa relação, mas na maioria dos casos a gente tem essa relação. Uma relação que a gente observa, olha, isso é um exemplo de relação de causa e efeito. O aumento da temperatura, na grande maioria das vezes, implica em aumento de consumo de energia. Mas não é só temperatura e energia, não. Se a gente observar, tem outras coisas aí que a gente pode já previamente verificar que existe uma relação de causa e efeito, ou, no mínimo, alguns dados às vezes têm uma relação um com o outro. Então, outra coisa que a gente observa bastante, a gente observou agora, né, com esse momento de pandemia, os índices de isolamento e a disseminação do coronavírus. Então a gente observa quanto maior eram os índices de isolamento, tem um índice aqui, né? Se eu tenho um índice aqui maior que esse, normalmente essa disseminação ela tende a diminuir, né? Então uma coisa está implicando na outra, né? Então aqui a gente poderia falar que esse cara aqui seria o X, né? E esse cara, a disseminação, é a variável que dependeria do índice de isolamento. A gente viu aí que, dependendo, né, do índice de isolamento, a gente tinha uma variação na disseminação desse vírus. Não só isso, como N variáveis, N situações onde o comportamento dos dados eles foram mostrados uma certa relação, né? E essa relação que implica nessa variação de um implica na variação do outro é o que nós chamamos de
correlação, né? Nós chamamos de correlação não, o que implica nessa unidade de medida que a gente vai apresentar para vocês posteriormente, que nós vamos chamar de correlação, que é o que mede o elemento, o elemento estatístico que mede o grau de relação de uma variável com a outra. Então, normalmente, o que a gente observa? A ideia intuitiva, ou as primeiras indícios que há correlação entre duas variáveis, ou que a correlação seja forte, fraca, ou como essa correlação essas duas variáveis, é o gráfico chamado diagrama de dispersão. Esse gráfico aqui, ó, é o gráfico que, né, nos indica, de uma forma inicial, se está ocorrendo ou tem indícios que possam estar implicando em haver correlação fraca, correlação forte, ou não haver correlação, né, entre uma variável e outra, né? Então esse diagrama de dispersão é um gráfico bem específico, né? Normalmente a gente utiliza, ele é no formato de uma nuvem de pontos e a gente utiliza ele com essa finalidade, né? Ele vai mostrar se está ocorrendo, né? Se tem indícios para a gente levantar a hipótese de que há uma correlação forte, diretamente ou inversamente proporcional entre dois conjuntos de dados. Então tá aqui, né? Eu tinha falado, né? Esse gráfico é um gráfico do tipo XY, onde o eixo X a gente coloca a variável dependente, o eixo Y o eixo X a gente coloca a variável independente, e o eixo Y a gente coloca a variável dependente, e através desse gráfico aí a gente consegue verificar se há indícios que está ocorrendo, né, que existe uma relação ou uma correlação entre os dois dados. Aqui a gente tem um exemplo, peso e altura. Peso, aqui foi medida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas, mediu o peso e mediu a altura. E aí, baseado nessas medidas, eu vou tentar construir esse gráfico aqui, né? É um gráfico de pontos, e aí a variação do peso é maior do que a variação da altura. Então, nesse caso aqui, eu vou chamar o eixo X aqui vai ser minha altura, e o eixo Y aqui vai ser meu peso. E aí a gente vai observar aqui, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos colocar aqui que aqui é 50 centímetros, né? Ou vamos colocar em metros, né? Vamos ver, colocar aqui que aqui é meio metro, aqui é 1 metro, aqui é 1,5 metro e aqui é 2 metros, né? Em metros. Aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, aqui vai ser meu peso, né? Vamos colocar aqui 50 quilos, 60, 70. Vamos colocar aqui 80, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 100 aqui. E aí a gente vai fazer o gráfico alinhando esses elementos como um par ordenado. Lembrando que um é dependente do outro aqui, né? Porque eles foram medidos da mesma pessoa. Então, 80 quilos aqui, eu tenho um ponto de 80 quilos com 1,80 m, 1,50 m. Vamos colocar aqui mais ou menos 1,80 m bem aqui. Então vai dar um ponto aqui, né?
Vai dar um ponto bem aqui. Agora 85 e 1 e 83, né? 85 e 1 e 83, 85 quilos. 1,83. 1,83 está um pouquinho aqui, né? E 85 quilos, 80, 90 está bem aqui. Então, esse ponto vai ficar mais ou menos aqui. Aí a gente tem aqui 50 e 1,65. 1,65. Vou colocar mais ou menos aqui. E 50 quilos. Então dá um ponto mais ou menos aqui. Aqui 1,65. Aqui 70 e 1,90. 1,90 está mais ou menos aqui. 70 está aqui. Vai dar um ponto mais ou menos aqui. Então, se a gente observar e for lançar todos esses pontos aí, a gente vai ter um gráfico que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ele fica mais ou menos assim, né? No formato de nuvem de pontos, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre análise do diagrama de dispersão.